A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, versículo de número 5 ao versículo de número 13, que vai nos dizer assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao outro servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O nosso Deus, ele não precisa de muito para trabalhar. Jesus não precisa de muito para operar milagres. Eu não sei qual é a impossibilidade que há na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa dos céus. O nosso Deus, ele trabalha de maneira completa e para ele não existe nada demasiadamente difícil. Para ele não existe nada impossível e você precisa acreditar nisso. A Bíblia vai nos dizer que o servo do centurião, ele estava muito enfermo e ele precisava de uma cura. O centurião rogou a Jesus que Jesus pudesse curar ao servo dele. E Jesus disse: Eu irei curá-lo. Jesus ia até a casa do centurião. Jesus iria, irmãos, estar diante ali das vistas dele e ele contemplaria o milagre com os olhos dele, humanos. Muitas vezes nós queremos que isso aconteça, é o que a gente mais quer. Eu quero ver as coisas com os meus olhos. Eu quero que o Senhor faça diante dos meus olhos para eu entender que foi o Senhor. Eu quero que o Senhor faça isso, isso e isso para que eu venha contemplar. Este homem, ele tinha a oportunidade de Jesus entrar na casa dele e ele poder contemplar o milagre de maneira detalhada. Mas ele entendeu: eu não preciso disso, rabaiacando, ramancho de rasto, para que ele venha fazer milagres. Ele não precisa estar diante dos meus olhos. O milagre não vai acontecer somente se ele for lá. Eu acredito que uma palavra dele pode mudar tudo. É isso que Jesus, ele quer de nós. Ele não quer que a gente venha ser pessoas, irmãos, que primeiramente precisam ver para acreditar. Mas ele quer que a gente creia para que o milagre venha acontecer. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Este homem creu que uma palavra de Jesus mudaria tudo. Pare de ficar buscando ver as coisas para acreditar. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão como Tomé. Você disse: eu não vejo, eu não acredito, tem que ser diante dos meus olhos. Jesus tem que fazer um milagre para que eu contemple. E Deus está dizendo para você hoje: pare de acreditar naquilo que você contempla somente. Você não anda por vista. O Senhor não nos chamou para andarmos por aquilo que vemos. Decandorai arrasto. Porque isso não é fé. Se eu ando por aquilo que eu vejo, eu não estou agindo por fé. Mas se eu acredito naquilo que eu não contemplo, mas eu creio que ele pode fazer, eu estou agindo por fé e o resultado chega. Esse homem teve uma fé extraordinária.
A Bíblia nos diz que Jesus ficou admirado. Que possamos fazer como este homem, irmãos. Este homem que não era um judeu, mas que verdadeiramente acreditava que Jesus poderia fazer o impossível acontecer. Ele tinha uma fé tão grande no seu coração que ele compreendeu. Eu não preciso ver para crer. Ele só precisa lançar uma palavra, é mais do que suficiente. Jesus não precisa de muito para operar milagres. Declare comigo, eu preciso lembrar que Jesus não precisa de muita coisa para fazer o milagre acontecer. Eu preciso lembrar que Jesus não precisa de muita coisa para fazer o milagre acontecer. As pessoas muitas vezes complicam tanto, irmãos. Como se Jesus não pudesse fazer o milagre. Como se Jesus olhasse para aquilo que é impossível e dissesse, não tem jeito, eu não posso nem resolver. Tem muitas pessoas que querem limitar o poder de Jesus, porque ficam buscando acreditar somente naquilo que contempla. E o Senhor está dizendo, não, minha filha. Eu sou Deus que vou muito além. Eu sou Deus que trabalho de maneira miraculosa e não tem explicação o meu trabalhar. O Senhor vai agir na vida de pessoas aqui que creem como o centurião. Você está acreditando não naquilo que você está vendo, porque acreditar naquilo que vê é fácil. Acreditar naquilo que contempla, naquilo que os olhos estão vendo, naquilo que está diante de ti é muito fácil. Dar credibilidade naquilo que você contempla, irmãos, é fácil. Mas hoje, por intermédio desta palavra, o Senhor diz para você, eu quero que você seja uma pessoa que anda por fé. Eu quero que você seja uma pessoa que acredita que eu sou Deus, que posso fazer o impossível acontecer. Quando você age assim, você está agradando a Deus e você está abrindo as portas para o milagre acontecer. Tem pessoas que estão agindo assim, como o centurião, Senhor, uma palavra. Senhor, eu não quero muito, eu só quero uma palavra sobre o meu casamento. Eu só quero uma palavra sobre a vida dos meus filhos. Eu só quero uma palavra sobre a minha saúde. Eu só quero uma palavra sobre as minhas finanças. Eu só quero uma palavra. Quando você entende o poder que uma palavra de Jesus tem, você para de buscar ver para acreditar. Você para de buscar ver para crer. Quando você anda pela fé, você não espera ver o resultado para acreditar. Mas você acredita naquilo que ainda não há resultados, aleluia. Este homem estava acreditando naquilo que os olhos dele ainda não havia visto. E tem momentos, irmãos, que nós vamos precisar acreditarmos naquilo que os nossos olhos ainda não contemplou. Porque isso é fé. Manda uma palavra, mas Jesus não ia na casa dele, irmãos. Ele tinha a oportunidade de ver tudo acontecendo. Mas ele resolveu agir por fé. Ele resolveu acreditar que Jesus não precisava ir na casa dele para que o servo dele fosse curado. Ele resolveu acreditar que o poder de Jesus poderia chegar lá somente com a palavra. Você não pode entrar em alguns lugares, mas Jesus pode. Você não pode chegar a alguns lugares, mas Jesus chega. E hoje ele diz para você, creia que eu posso fazer como o centurião creu. Declare comigo, em nome de Jesus, eu vou ter uma fé como a fé do centurião. Em nome de Jesus, eu vou ter uma fé como a fé do centurião. Jesus ficou admirado, versículo 10. Ouvindo isso, admirou-se-lhe Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha que coisa linda, irmãos. O próprio Jesus estava dizendo, nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa aqui. A fé daquele homem realmente era uma fé que impactava. Que possamos ter uma fé que venha impactar. Impactar aqueles que nos cercam. Impactar aqueles que nos veem de forma positiva. A fé desse homem chamou a atenção de Jesus. Quando nós temos fé, irmãos, Jesus se alegra. Quando nós temos fé, Jesus traz resultados. Tem muitas pessoas que não estão vivendo milagres porque estão com falta de fé. Não estão acreditando. Uma hora você diz que acredita, mas daqui a pouco você está agindo com incredulidade. Uma hora você olha com os olhos da fé e você diz, eu não preciso ver para crer. Mas daqui a pouco você está dizendo, se eu não ver, se eu não colocar a mão, se eu não tocar, eu não acredito. Tem pessoas, irmãos, que verdadeiramente a falta de fé tem minado você. Mas Deus está dizendo hoje, você não foi chamada, minha filha. Você não foi escolhido, meu filho, para andar por vista. O Senhor te escolheu para que você andasse aí pelos olhos da fé.
para que você andasse verdadeiramente acreditando naquilo que Deus lança sobre a sua vida, mesmo que seja impossível. O Senhor diz que vai restaurar algo que para você é impossível para você, mas Jesus está dizendo que vai restaurar, Ele vai fazer. O seu papel é crer, o seu papel é confiar. Se Jesus diz que vai abrir uma porta e você olha e diz não tem probabilidade, creia na palavra. Aqui o centurião nos ensina isso, irmãos, a acreditarmos sem ver, porque isso aqui é fé. Esse homem teve fé, uma fé que impactou até o próprio Jesus. Que possamos ter fé. O que é fé, irmã? Fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente crê, nós acreditamos naquilo que não vemos e o resultado chega. Deus traz resultados para aqueles que andam por fé e não por vista. Você pode olhar e dizer, eu não estou vendo, eu não sei como é que vai ser, mas Deus disse e eu acredito. Jesus lançou uma palavra. Ele me fez uma promessa e eu estou aqui acreditando. Ramão Chudeira Candaraia. E o Senhor está dizendo, aqueles que andam por fé eu honro. Aqueles que escolhem andar pela minha palavra, eu sou o Senhor que faço ela se cumprir e entrego milagres. Foi como eu falei no início do vídeo aqui. Esse homem tinha oportunidade, irmãos, de Jesus ir na casa dele, de Jesus colocar a mão lá no criado dele contemplar tudo. Ele poderia ter visto. Como tem muitas pessoas que só acreditam se veem, não é verdade? Pois é, aqui era um prato cheio para ele. Ele poderia muito bem ver e acreditar. Mas ele resolveu agir por fé. Ele disse, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mande só uma palavra e o meu rapaz vai ser curado. Ele entendeu, irmãos, que ele era cheio de falhas, de imperfeições, mas ele tinha uma grande fé. Ei, você pode até ser falho, imperfeito, imperfeita, pecador, pecadora, porque nós não somos perfeitos, certo? Muitas vezes nós temos a ideia errônea de que Deus só vai cumprir a palavra dele na história daqueles que são perfeitos, e não adianta, nós não somos perfeitos e nunca vamos ser nessa terra, não, somente lá na glória. Enquanto estivermos nessa terra, estaremos em um corpo corruptível, não é verdade? E seremos tentados pelo pecado. Nós vamos falhar, mas uma certeza nós temos, Deus ele está conosco. Jesus é o Deus da nossa vida e nós entregamos a nossa vida a Ele. É nisso que nós temos que nos apegarmos, mas não pensarmos que Deus ele só vai trazer o milagre se nós formos perfeitos. Esse homem não era. E ele mesmo fala isso, ele mesmo relata, ele diz, eu não sou digno que entres na minha casa. Eu sei o quanto eu tenho falhado, eu sei o quanto eu tenho pecado, e eu sei muito bem que eu sou indigno, mas eu tenho fé no meu coração. A fé transformou, irmãos, a história desse homem e do criado dele. A sua fé vai transformar a sua história. A sua fé vai fazer o milagre acontecer. Aqui eu vejo Jesus ficando impactado, ficando admirado com a fé de um homem que se acha indigno que Jesus entre na casa dele. Mas a fé dele fazia a diferença. Você pode ter falhas, você pode até mesmo pecar, se arrepender, porque nós todos, irmãos, pecamos. É como a palavra do Senhor nos diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, irmãos, vamos falhar. Todos nós falhamos. Mas o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia, da mesma forma que ele olhou para esse homem, ele está olhando para você hoje. E ele está dizendo, eu estou contemplando no seu coração a fé. E eu vou fazer os resultados chegarem. Você não é Tomé, mas você é como o centurião. Você diz assim, eu não preciso ver para acreditar, mas eu acredito que o milagre vai acontecer. Eu creio até mesmo antes de ver. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Tem pessoas aqui que estão agindo por fé. E Deus ele manda te falar por intermédio dessa palavra que ele vai honrar a sua fé como ele honrou a fé do centurião. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Pode ir e seja feito conforme aquilo que você acredita. Conforme a fé que você depositou. Irmãos, quando nós depositamos a fé no Senhor, haverá resultados. Quando nós resolvemos acreditar na palavra, nós vivemos o sobrenatural, nós vivemos o impossível. Este homem viveria aqui o sobrenatural. O servo dele seria curado apenas com uma palavra, você vai ver.
O quanto depositar a fé no Senhor vale a pena. Você vai ver o quanto depositar a fé no Senhor traz resultados para a sua vida. Deus, ele tem resultados para pessoas que estão me ouvindo agora. E ele está dizendo para você, por intermédio desta palavra, eu vou honrar a sua fé. Declare comigo, eu creio que Deus vai honrar a minha fé e não vai tardar. Eu creio que Deus vai honrar a minha fé e não vai tardar. Não espere as coisas acontecerem para você acreditar. Não seja uma pessoa que diz assim, eu só creio que foi milagre se for diante dos meus olhos. Não. Faça como o centurião. Eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não sei como é que vai acontecer, mas eu estou crendo, eu estou tendo fé. A minha fé está depositada em ti. Quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, os resultados, eles chegam para a nossa vida. Deus, ele vai trazer resultados para pessoas que têm crido como este homem. Este homem acreditou piamente e o resultado chegou. O servo dele foi curado. Acredite piamente, a resposta vai chegar. O milagre vai acontecer. O nome do Senhor será glorificado, pois Deus é Deus de resultados na história daqueles que resolvem colocar a fé, colocar a confiança nele. Confie no Senhor, pois Deus certamente trará grandes resultados para a sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio. Eu creio, meu Senhor, que o Senhor é um Deus de resultados, que o Senhor é um Deus de resposta, ó Pai. O Senhor é um Deus que faz o impossível acontecer na nossa história. Eu creio que o teu nome será glorificado de maneira especial, como foi aqui na história desse homem que acreditou. Ele creu piamente, Pai, e a fé dele não foi em vão. Assim é na história dos teus filhos. Eles têm acreditado no sobrenatural e o Senhor vai honrar a fé deles. Ó Senhor, acrescenta também fé na vida daqueles que estão hoje precisando, que estão oscilando, que estão com medo, que estão muitas vezes dando lugar à incredulidade. Acrescenta fé, Pai. Trabalha no coração do teu filho, no coração da tua filha, para que eles possam acreditar, para que eles possam dar credibilidade à palavra, pois a tua palavra tem poder. E quando o Senhor lança uma palavra, decandoramante de rasto, o Senhor é fiel para a cumprir. Eu creio que haverá resultados para pessoas que estão me ouvindo agora, Pai, porque a tua palavra, ela acontece na história daqueles que resolvem colocar a fé em ação. O teu servo, Pai, a tua serva tem feito isso, Senhor. Por isso eu te peço, honra a fé deles. Honra a fé daqueles que têm depositado a confiança no Senhor e glorifica o teu nome. O centurião não saiu da tua presença sem resposta, mas o milagre aconteceu porque ele creu. Creu na palavra, que possamos crer na palavra, sem antes, primeiramente, termos que ver como Tomé. O Senhor não nos chamou para andarmos por vista. O Senhor nos chamou para andarmos por fé. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. Nos ajude. Acrescenta-nos fé, Pai. Oh, Senhor, eu creio no milagre, no resultado que a tua palavra vai trazer para a vida dos teus filhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, Senhor, tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda
e sobrenatural, que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Faça como esse centurião. Deposite a fé inteiramente no Senhor, pois certamente Deus, ele vai honrar a sua fé. Jesus, ele ficou admirado com a grande fé que aquele homem tinha, mesmo tendo a oportunidade de ver o milagre com os olhos dele, de ver Jesus entrando na casa dele, fazendo tudo ali diante dos olhos dele. Ele resolveu acreditar que somente uma palavra de Jesus seria o suficiente. Resolva hoje acreditar que somente uma palavra de Jesus vai mudar tudo na sua história de maneira completa, pois a palavra do Senhor, ela tem poder de transformar, de mudar, de restaurar, de fazer o impossível acontecer. Creia na palavra de Jesus e certamente ele te fará viver milagres. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus está te acrescentando fé. Que Deus te abençoe.